qual que é a tua especialidade? O que você estuda mais? Eu estudo mais o Império. Por isso que esse ano também vai ser um ano muito forte para mim, para discutir, por exemplo, a gente vai ter agora 200 anos da nossa independência. E acho que a gente precisa desmontar essa nossa história dourada da nossa independência. Parece bem bonita mesmo. É Inclusive, lindo. eu moro no Ipiranga ali, Você mora do lado do Museu do do Ipiranga. Museu do Ipiranga, É. que foi construído como um museu-palácio, para uma memória paulista, né? Mas a independência, a gente conta uma história da independência como se a independência fosse, primeiro, um dia, o 7 de setembro. Não é. Independência é um processo. Ninguém vira independente de uma hora para outra. Começou muito antes, eu diria que começou com a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, a Conjuração dos Alfaiates na Bahia. Os que alfaiates? botou o povo na rua, eram sobretudo negros. Que interessante. E termina muito depois. Não é? Depois da independência, não sei se vocês sabem, mas a nossa história é tão sudestina. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ideia que a gente fala, o Brasil, não existia Brasil em 1822. Sobretudo, se você pensar que, primeiro, a capital do Brasil até 1763 era Salvador. Foi só nessa época que mudou para o Rio de Janeiro. Então, até então, a verdadeira capital ficava no Nordeste. Que mais? Existia um estado que se chamava Estado do Grão-Pará e Amazonas. Esse estado era totalmente diferente do sul do país. Eles negociavam diretamente com Lisboa. Então, quando o Rio de Janeiro faz a independência, essas províncias não querem saber do Rio de Janeiro. A gente não discute isso, a gente fala dessa lenda da independência. interessante. E o que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Uma batalha, a Batalha de Genipapo, que foi uma batalha que foram 200 mortos. Até hoje, em Salvador, o que eles comemoram? Não a independência do 7 de setembro, mas o dia que Salvador, em 1825, aceita a independência. Maranhão, um monte de lutas contra o Rio de Janeiro e a favor dos portugueses. Então, a gente tem que parar com essa história, primeiro, muito sudestina. E também uma coisa que a gente também tem que pensar, que a nossa independência foi muito conservadora. Já repararam no tamanho do Brasil, comparado com a América Latina? É um gigante, né? Sim. Por que isso? Por quê? Então, Boa pergunta, né? Até então, existiam 4 vice-reinados do Prata. E eram 4 vice-reinados espanhóis. Como as independências no resto da América Latina foram revoluções, o que aconteceu? Os países desmembraram e viraram 14 países. O que as elites brasileiras não queriam? Que o Brasil fosse desmembrado. O que mais que as elites brasileiras não queriam? Vocês podem imaginar. Eles não queriam uma revolução. Por que não? O que eles não queriam que mudasse? Sei lá, perdeu o poder? A escravidão, você está falando? Yes. Não queriam acabar com a escravidão. Tanto que vocês sabem qual foi o primeiro país... É prova agora, vamos ver se vocês vão passar ou não. Ficou nervoso, né, Monarca? Fudeu, estou me lembrando aqui memórias do passado. Qual foi a primeira nação que assumiu a independência do Brasil? Vai. Inglaterra? Espanha? Inglaterra, não. Quase acertou, foi a segunda. Espanha, não. Bem depois. Portugal só em 1825, e a gente pagou caro pela nossa França? independência. Angola. Angola? E sabe que é Angola? Porque era o principal porto da onde vinha o perverso tráfico negreiro. Entendi. Então, você vê a importância. Eles não queriam mudar nada disso. Também não queriam mudar a propriedade agrária, o predomínio da propriedade agrária. O que aconteceu? Estoura uma revolução lá em Portugal, que se chamou de liberal, a Revolução Liberal do Porto, que era liberal para Portugal, mas para o Brasil queria recolonizar o Brasil. E as elites fazem o quê? Criam um símbolo para unificar. Quem seria o símbolo? Puta. Aí a gente entra num tópico que eu não sei nem chutar. Vai. Dom Pedro I. Yes! Olha lá, Monarca. Cara, eu sei chutar. Caralho, esse que é impressionante. Essa foi foda. Você tá impressionado. A gente combinou isso tudo, isso que ele não Era tá mais sketch,
Antes da gente conversar aqui, eu combinei tudo com o Monark. Passei uma colinha para ele. Você responde isso agora. Você estava demorando demais. Estava criando esse É suspense. pra dar atenção. Não, mas é porque ele tava ali, entendeu? Ele é ator também, tem DRT e tudo. O suspense. Tá o indo suspense. bem, tá indo muito Obrigado, bem. Obrigado. Por quê? Porque eles achavam que se um imperador, um príncipe, fizesse a independência, as outras províncias teriam mais chance de aceitar. Então, pensa só. O restante da América Latina viraram o quê? Repúblicas. E o Brasil virou um império. Deixa eu tomar uma água. Pegar uma... Agora vai. Nós viramos um império cercado de repúblicas por todos os lados. Isso não é estranho? Muito estranho, inclusive. Tanto que, quando a gente teve a nossa independência, obrigada, Nilma, todo mundo suspeitou. Que era aceitou fajuta, assim? Que era fajuta. Porque era, Porque, né? vê, a América, nessa época, era da doutrina Monroe. A América para os americanos era a América para a República. E o Brasil virou um império. Isso causou uma confusão. Por isso que demorou tanto para as pessoas aceitarem o império do Brasil. Entendi. Mas a gente não pensa nisso, né? Não, ninguém me falou isso. Eu nem inclusive. sabia que isso tudo É. tinha acontecido, pra ser sincero Aconteceu. assim com você. Outra coisa que eu vou provocar. Agora é minha vez de provocar. Vai. Quando vocês pensam em independência, vocês imaginam o quê? Independência, o quê? Independência do Brasil? Isso, 22. Vai ser agora, né? Bicentenário. O que eu penso? Putz, independência ou morte? O que eu você lembro imagina? disso. Independência ou morte? É. Ah, eu imagino... Alguma imagem? Uma imagem? Ah, eu imagino o que eu vi na escola, que é o cara no cavalo com a espadinha Exatamente. levantada, pá, uma galera assim, Exatamente. com cara de besta. Meu Deus, o cara tá Oh, declarando meu Deus, um cara no independência. cavalo. Então, veja que interessante que é o nosso país. Isso que faz o historiador. A gente torna não familiar o que parece muito normal. A gente imagina a nossa nação a partir de um quadro. Esse quadro que você está lembrando é um quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo era um dos protegidinhos do Pedro II. Essa tela foi uma encomenda do Pedro II para fazer homenagem ao seu pai, o Pedro I. Pai dele que foi quase que expulso do Brasil, porque impôs uma Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira Constituição foi imposta. Ah, é? É uma beleza. Coisa Bom, linda. coisa linda. Vejam só, essa tela é encomendada, em 1888 ela fica pronta. Estão ligados, né? Quase final do Império. Aham. A tela é apresentada em Florença e fotografada. Ela chega no Brasil, ela tinha que entrar, estamos pertinho daqui, para o Museu do Ipiranga. Só que o Museu do Ipiranga não estava pronto. Então, essa tela ficou enrolada numa sala escura da Faculdade de Direito. Bom, vem o golpe da República. Não dava para abrir uma tela que era uma homenagem à monarquia, certo? A tela só é aberta muito depois. E aí, o que acontece? A gente passa a ver essa tela como se fosse uma tela republicana pela nossa liberdade, quando é uma tela monarquista. E mais ainda, vou falar mais coisas para desanimar vocês. Bom, Pedro I aparece lá montado num cavalo, certo? Errado. Reza a lenda que ele tava cagando. É isso mais, vamos falar disso tudo. Não era um cavalo, era um burro. Por que era um burro? Porque viagens de longa distância só podiam ser feitas em burro, não em cavalo. Segundo ponto, ele está todo elegante lá, vestido, todo paramentado. Tudo errado. Ele vinha de se encontrar com a Marquesa de Santos, que era sua amante. Alguém faz uma viagem desse tipo, vestido dessa maneira? Não. O calor Ele seria infernal. não estava. Além de tudo, por que ele estava próximo do Riacho do Ipiranga? Isso tudo está comprovado nos documentos, Igor. É que o Igor está Caralho. rindo. Porque ele não estava bem das suas funções Tava com intestinais. caganeira, mano. E diz o documento que ele precisava, vou falar mais bonito que você, apear-se. Ah, entendi. Então, ele tinha que parar. Olha lá a tela. Ele tinha que parar toda Aqueles hora. caras com cara de bobo, ó. Olha lá. Vamos falar. Vamos falar do cara de bobo. Mais ainda, essa tela que nós imaginamos, o Brasil se imagina por essa tela, correto? Mas essa tela, por sua vez, é uma cópia de uma tela francesa, de um pintor chamado Meissonier, que faz uma homenagem Olha essa tela quem? aí. Qual é o nome dessa tela francesa? Meissonier. Que ele faz uma homenagem a quem? A Napoleão Bonaparte, que, Puta por sua merda. vez, foi o inimigo de Portugal.
Veja que a Caralho, gente que imagina piada. o Brasil a partir de uma outra imaginação. Que Tá? loucura. Agora, pergunto para outra coisa importante. Não tinha essa guarda toda. Nem Dom Pedro estava com aquele monte de gente e nem tinha tanta guarda dessa maneira. Tinha que fazer, porque senão ele teria dito independência ou morte para quem? Para os papagaios? Pode crer. Essa é a tela que nós nos baseamos. Entendi. Outra coisa que eu vou chocar vocês. Dá para voltar para aquela tela? Está vendo que é uma colina? Aham. Eu tenho uma série de documentos que provam que não era uma colina. Era um terreno bem plano. O Pedro Américo, que é o pintor, falou o seguinte: em nome da nação, eu vou assassinar a geografia. Assassinou por quê? Porque ele queria fazer esse lugar elevado. Sim. Agora, a pergunta que É uma não tela tem- bonita, né? É uma tela bonita, mas cadê o povo? Não tem povo, Ah, só tá tem aqui, ó. cavalo. Aqui, ó. Ah, verdade, tem um Cara cara de lá. bobo, olha lá. É o povo. Um cara de bobo. O povo, em vez de aparecer como um povo que comparece, que se manifesta, assiste. Então, olha Assiste isso. com o cara, tipo, pô, o cara gritou no meu ouvido aqui. É, eu não tô tô sabendo de trabalhando. nada. É, Bom, mas se a gente for parar pra pensar, é realístico, né? Vai, o povo. Sabe que não é, Monark? Que eu vou sempre discordar. A gente preparou, ele ia falar isso aqui nesse momento. Muito bem, Monark. Teve muita manifestação, que é o que eu estou dizendo para vocês. A gente aprende na escola, que foi essa coisa que ele falou, todo mundo ouviu e aceitou. Mas teve muita reação. No Brasil mesmo, muita gente que não concordava, que não queria. Só que a gente tem essa lenda dourada. Por que eu chamo de lenda dourada? Porque a nossa história, ela expulsa o conflito, expulsa os Como problemas. se fosse tudo aconteceu na paz. Isso é muito ruim para a gente crescer, porque, como a gente falou aqui, quanto mais a gente souber do conflito, mais a gente aprende. Sim. A gente não aprende nem sobre o Brasil. Eu aprendi mais sobre Napoleão do que o Dom Pedro I na escola. assim. É bacana pensar. Por isso que eu sempre falo que as imagens não são inocentes, né? Elas carregam algumas coisas que a gente Um quer simbolismo, né? muito forte. E teve um sequestro de São Paulo também. Porque qual foi o momento em que a independência aconteceu para valer? Na coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro que era a capital. Mas, como São Paulo foi crescendo economicamente e politicamente, a gente passou a ler essa tela como se fosse tudo um protagonismo paulista. Não foi. E agora, o que é que aconteceu ano passado com o Jair Bolsonaro? Ele começa a ler essa tela como se fosse uma tela militar. Ninguém quer falar que, na verdade, isso aqui é um monarca. Mas vejam como a história vai sendo assim, né? Você vai acumulando uma série Você de vai informações. usando a história do passado para se adequar ao que você quer contar no Você vai futuro. fazendo Exatamente. releituras, reinterpretações das coisas para poder Justificar o a tua própria narrativa. Exatamente. Né? Justificar o presente a partir daquilo que você acredita e você quer falar. Por isso que eu sempre falo, eu não quero te dar uma opinião, quero te dar uma informação, que a gente tem documentos provando o contrário. E outra coisa, não tem esse riacho aqui, não daria. Então, de fato, o pintor só usa a nossa imaginação e a gente vai imaginando o que quer nessa tela. Né? E não é um pouco cruel que isso seja... Porque, assim, eu lembro disso daí, eu lembro dessa imagem, inclusive. Eu estava no ensino fundamental, porra. Não é um pouco cruel fazer isso com a nossa juventude? É muito, porque a gente usa... Isso que você tá, lembra que eu te perguntei, o que você imagina? Você imaginou essa tela. A gente aprende na escola essas telas como se elas fossem ilustrações. Né? A palavra ilustração vem de dar um lustro. O que é dar um lustro? Eu vou dar um lustro nessa mesa. A mesa já existe, eu só vou deixar ela mais bonitinha. Aham. E as imagens, ainda mais nessa civilização que a gente vive, elas não são ilustração. Elas não são reflexo. Elas produzem a realidade. Tanto que você imagina a independência, Igor, você que é uma pessoa informada, a partir de uma imagem. Então, o que a gente tem que fazer com as pessoas, e não só com os alunos? Quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar, primeiro, foi uma encomenda? Quem encomendou? Por que encomendou? Quem era o artista? Mas eu acho que uma criança ela não consegue pensar em todo esse contexto. Ah, Ela mas- meio que engole o que o professor está ali passando. Mas, por exemplo, eu dei aula há muito tempo para o ensino médio e também para o ensino fundamental. Né? Eu fazia eles lerem essa tela a partir da perspectiva do tropeiro. Olha que interessante. Se você for olhar essa imagem,
O tropeiro é muito fundamental, porque é o olhar dele que indica aonde a gente deve olhar. Dá uma olhada para o tropeiro. É. Você bate o olho lá, ele é o único que está no primeiro plano, junto com os cavalos, e o jeito que ele olha faz você olhar para lá. Só que eu peço para os alunos lerem a tela só pelo tropeiro. Não, Cara, se fosse eu incrível. ia imaginar um cara assim, absolutamente atônito, o cara tava trabalhando, alguém começou a gritar ali, ele tava passando aqui em paz, sei lá. Ele O que tava também não conduzindo a seria- boiada ali, o que ó. também não sei se seria muito possível, porque se esse cara trabalhando aqui e o imperador ali, tá ligado? Como é que dá? Como é que É. daria? Outra coisa, ele não teria visto, ele teria tomado uma surpresa. É. O Ele não imperador parece tá estar vindo. surpreso? Sei Ele lá. parece. E tem um outro problema aqui nessa tela que também ficou, porque vocês sabem que isso também é uma homenagem aos bandeirantes paulistas. Ah, E vocês sabem que os bandeirantes não passam por um bom momento agora. é verdade. Porque nessa época o bandeirante virou símbolo dos paulistas, porque ele era o cara que desbravava as nossas fronteiras e tudo Ouvi mais. falar bem dos bandeirantes a vida A inteira, vida inclusive. toda. E agora que você está ouvindo falar que os bandeirantes eram mercenários, É. eram apresadores violentos de indígenas escravizados, fugidos. Então, essa tela ela não funciona muito bem. Por isso que as pessoas releem, porque agora nem dos bandeirantes você pode falar. O problema não é das escolas, sabe? O que eu acho que durante muito tempo também, eu faço aqui o meia-culpa. A academia, que sabe dessas coisas todas, não chegava na escola. Por isso que a gente tem que chegar. Mas por que Por não isso que eu pode... acho legal vocês me chamarem aqui, Ah, claro. sabe? Porque a gente tem que falar para um público maior, né? E não é legal você perceber e falar, eu fui enganada, né? Eu aposto, quer dizer, eu posso ser, vocês vão falar, essa ela é convencida pra cacete, né? Mas eu aposto que vocês não vão mais ver essa tela da mesma maneira. Vai ser reinaugurada agora. Faz muito tempo que eu não vi essa tela. Eu tenho em memória dela, mas agora com esses insights é muito interessante olhar, né? É interessante que o cara que é o representante do povo, ele está conduzindo os gados, né? O representante do povo passa a boiada, né? É. E o que me impressiona mais é essa coisa que a gente sempre põe nessas telas, né? Sei lá, pega uma outra tela que é bem conhecida no Brasil, aquela primeira missa, né, do Meirelles. Põe aí, Gizão. Põe aí a primeira missa. Essa é outra tela que quando a gente tem no livro didático, você olha a tela quando? No Brasil Colônia. Não pode olhar ela no Brasil Colônia, você tem que olhar no Brasil Império, porque essa foi uma encomenda do imperador. E ele foi o imperador Pedro II que criou essa ideia que essa seria a nossa carteira de identidade. Então, ele pediu... Vejam que não está dando para ver, mas essa é uma tela vertical. E o mordomo do paço, que era a figura mais poderosa no Paço Imperial, falou, faça a floresta como uma catedral. O Brasil não tem catedrais, o Brasil não tem palácios, mas tem a melhor das florestas. Agora, se a gente olhar direito aí, essa também é uma cópia de uma outra tela. Tudo bem, é tudo cópia. Mas olha o centro. O centro está o quê? O centro tem um padre ali rezando uma missa, levantando um cálice em direção à Tem um Então. baúzão de tesouro no centro também, né? Veja o que eles estão querendo falar. Cadê? Tem mesmo. É, boa. Veja que legal isso que a gente fala do nosso descobrimento. Como assim descobrimento, né? O Oswald de Andrade fala quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já tinham descoberto a felicidade. Você descobre uma coisa que não tem ninguém. O Brasil era densamente povoado. Tinha a mesma população, senão o monarca vai falar que eu estou manipulando dados, a mesma população da Península Ibérica na época. Que é quanto? A gente está aí na casa dos milhares. A região, né, que é essa região da fronteira, foi altamente dizimada. De novo, essa ideia pacífica. Alguns pesquisadores falam da morte no litoral, da ordem de 96%. Que Porra! os indígenas morriam de resfriado, batalha biológica, Sim. mas morriam por escravização. Agora, vamos olhar essa imagem de novo. Tudo pacífico. É. Tem guerra nenhuma. Parece todo mundo perfeitamente, convivendo perfeitamente. Perfeitamente. E olha de novo, está vendo o tropeiro onde está? São os indígenas agora. Tá? No centro, quem está? A igreja. Do lado dela, o Estado. Com muita grana. Grana que estão tirando do Brasil, certo? E, de novo, quem que está observando a cena sem interferir nela? O povo. O povo. Então, eu posso falar de várias telas, mas vocês vão cansar. Mas é sempre assim. O povo sempre é mostrado como passivo.
só observando. É, Isso aí entra na cabeça da gente, né? sim. Mas hoje em dia o povo não é um pouco passivo também? Eu acho que, olha, tá bem mais. Eu acho que a sociedade civil brasileira nunca foi passiva. Os escravizados, por exemplo, desde que existiu escravidão, existiu quilombo. Existia quilombo do norte das Cachoeiras Bravas da Amazônia até o sul do Brasil. Existiu insurreição sempre. Por exemplo, essa insurreição dos malês, que eu falei, que termina o processo de independência, durante uma semana, os negros malês tomaram Salvador. E eram negros que escreviam, né, que escreviam num vocabulário que os senhores não entendiam, ficaram apavorados. Então, essa ideia também de passividade da sociedade brasileira, eu acho que também é muito criada. É criada um pouco para passar A boiada. a boiada. Essa é a nossa conclusão, né? Passar a boiada. Que é essa ideia de que... Porque é melhor você divulgar para as crianças e tudo mais, para os adolescentes, essa ideia de que tudo no Brasil foi natural. A monarquia foi um destino, o descobrimento foi um destino. Não foi. Foi um genocídio. Né? Mas eu acho que, tipo, olhando a atualidade, eu sinto o povo meio passivo, sinceramente, tá ligado? Por mais que a gente grite pra caralho nas redes sociais, a gente não tá se unindo, a gente não tem uma causa. Tipo, a última coisa que a gente viu uma perda de passividade na sociedade foi em 2013 nas manifestações. Só pelos 20 centavos. Isso ali foi uma perda de passividade da sociedade, mas aquilo foi tipo um lampejo, uma faísca de atividade, mas a maior parte do tempo a gente fica só votando e achando que vai mandar alguma coisa, mas sempre tomando no cu no final das Olha, contas. Monark, na história brasileira, muitas vezes a sociedade civil brasileira se manifestou e fez toda a diferença. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar. Quando Getúlio Vargas se suicida, a sociedade civil, o golpe já ia acontecer lá. A sociedade civil brasileira adiou em 10 anos o golpe. Então, há vários momentos da história do Brasil em que a sociedade civil compareceu. Mas o que acontece com a nossa memória? A nossa memória é disciplinada por essa historiografia muito ordeira, muito arrumadinha, e a gente acaba se vendo assim. Mas eu acho que a sociedade civil brasileira já se manifestou em muito. Né? É que a gente se manifesta, mas nada muda, entendeu? Tipo, por mais que a gente tenha... a gente consegue ter o papel de resguardar para que não piore, entendeu? Eu sinto que o brasileiro não está tendo, nas últimas décadas, forças de fazer mudanças grandiosas assim no país. Parece que a gente consegue alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Mas olha lá, talvez é porque eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração... Eu vou mentir na minha idade. Eu não é que eu convivi com a ditadura militar, mas meus pais conviveram. A gente está entrando agora, as gerações novas não conviveram, não sabem o que é ditadura. Eu não sei o que é ditadura militar. Tipo, eu sei o que ali e tal, mas eu não sei exatamente na pele e tal. E a gente tem que contar. Mas o final da ditadura militar foi conseguido pela sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira se organizou e fez a Constituição Cidadã de 1988, que é uma Constituição sensacional. É uma Constituição generosa para com as minorias, é uma Constituição atenta para as diferenças no Brasil, é uma Constituição que lida com a educação, que é o nosso tema aqui. Apesar dela ter alguns problemas também. Tem vários problemas, Sim. Sobretudo a anistia militar. O brasileiro não gosta de falar de reparação. Acho que esse não é o pior problema. É não. um deles. A questão agrária é outra, mas vamos falar de reparação. Brasileiros não gostam de falar de reparação, brasileiros e brasileiras. A gente não quer falar de reparação em relação à escravidão? Fala. Porque muitas vezes o cara fala assim, reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado, mano. Eu tô sofrendo agora, eu não quero que você tire nada de mim, não. Monark, a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira. É uma coisa de restituir memória. Eu acho que na questão de restituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente mostra tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa... Não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não só é viés. mostrar, tipo, é dado. Todos os dados que a gente tem aqui de tudo que aconteceu, esse cara fez isso, cara, temos aqui... Mas tem personagens da história brasileira que eles são ou apagados ou embranquecidos. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente...
Não. Conta- Não, calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia, a gente não tem a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma elitista, oligárquica, colonial estatista. E masculina, né? Então- Você vê que os poucos personagens femininas viram assim, filha de, a Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel. Mas ela é filha de Dom Pedro e esposa do Conde D. Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você tem na nossa história? Sim, então, por isso Né? que eu acho que a gente tinha que ter o ensino ensinando quem foi a pessoa mais relevante na história. E põe essa pessoa, que é isso que a gente tem que Mas saber. você né? acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história mais plural, não só uma história dos povos europeus. Uma porque a história história- mais real. Muito mais. Mas sabe por que o meu argumento... Porque a nossa história... Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem, vira rei da voz. O cara é bom de futebol, é rei do futebol. Sim, né? a gente tu gosta não de fala mal do lotar Pelé, as não, Não pessoas. vou falar, não vou falar. Eu gosto. Mas vamos lá. A gente tem o imaginário. Olha, a gente estava falando de imaginário, Sim. né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar. Sim, eu só não acho que é uma posição afirmativa, como você disse. Ação afirmativa. Eu só não acho que é uma ação afirmativa porque é uma afirmação lógica. Você tem que mostrar para as pessoas tudo o que aconteceu. Você não pode esconder nenhum fato ou ter um viés. Se agora tem um viés... Caro professor Monarque, existe poder político e econômico no mundo? Não. Não existe. Então, mas a gente está contando uma história a partir dos vencedores. Sim, A gente tem que porque mudar são os essa vencedores que perspectiva. Eu contam, né? concordo que tem que mudar, não estou falando que não tem que Não, eu mudar. sei, mas digo, não é assim. A gente tem que fazer. É uma questão ideológica também. Olha, nunca a história foi tão forte como no governo Jair Bolsonaro. Eles estão querendo recontar toda a história. A história do nosso passado. Mas a gente não pode tentar contar a história de uma forma ideológica. A gente Não, tem que tentar isso que a contar gente está histó- falando aqui. Então, exatamente, mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô falando que, tipo, não é afirmativo, porque também é o lógico imperativo. Não. Todo o sistema de educação do mundo deveria ser assim. Mas eu vou te dizer, não existe tudo igual no mundo. Nós somos o país... Quando eu comecei a escrever sobre o autoritarismo brasileiro, no final de 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual. Quando eu terminei de escrever, era o 7º país mais desigual. E já somos o 5º. Então, não dá para a gente comparar Brasil com qualquer coisa, porque as realidades são Eu não diferentes. tô comparando. Não estou entendendo você, mas o que eu quero chamar a atenção. Por que é ação afirmativa? O que quer dizer ação afirmativa? É você afirmar outras realidades. É nesse sentido. Afirmar, não estamos falando aqui de criar. Não é possível que num Brasil, num país que mais da metade da população é feminina, que não tenham protagonistas mulheres. E indígenas? Quais são os protagonistas É indígenas? estatisticamente impossível, né? Impossível. Sim, porque se foram, a gente agora está representando essa informação. Tá. A gente tem Isso figuras históricas importantes que não Isso estão que sendo... é mas ação afirmativa. Esse é o conceito. a de ação afirmativa Exato. é não deixar figuras históricas importantes... É você trabalhar com políticas de orgulho verdadeiras, de populações Tem que ser de tiver- orgulho, tem que ser de a realidade. O que Vou aconteceu? falar, A história é isso. autoestima é muito importante para uma nação. Lembra que a gente estava falando que nós estamos desperdiçando muita gente? Se a população não tem autoestima, ela não vai batalhar para ser melhor. Você tem que fazer... O que fazem os Estados Unidos? Trabalham com Eles autoestima. adoram trabalhar a própria autoestima. Adoram. Eles são os melhores do mundo. O que a gente faz aqui? A gente faz o A contrário. gente faz o oposto. Vamos falar de outra reparação importante? Hum. Com os militares. Todos os países da América Latina, não todos, boa parte, que tiveram ditaduras, tiveram comissões da verdade. Nós tivemos. Mas a nossa comissão da verdade podia levantar casos e não podia julgar. O mesmo problema que a gente está falando com os políticos. A gente tem que ter o direito de olhar para a nossa história e julgar quem fez as coisas. Você argumenta da gente abrir esses casos já de décadas atrás e agora julgar todo mundo de novo? Eu acho que a gente tem que julgar. Nossa, Porque- pra mim isso é muito Mas nós temos- a minha- desnecessário e... Não é. Como é que você fala que é desnecessário para uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que nunca mais viu seu filho, que não sabe onde seu filho está enterrado? Mas é que já passou muito tempo. A lei, ela não é tão, tipo... Não é tão fácil julgar um negócio de... É muito fácil. A gente tem os documentos, Monark.
A gente tem os documentos... Mas tem muitas provas que poderiam ser usadas que hoje em dia já se perderam porque faz muito tempo. Mas as que nós temos comprovam. Entendi. E a gente tem que fazer o Tinha seguinte... tanta prova que as que sobraram resolvem. Resolve. E a gente tem que saber julgar. A gente tem que ser correto com as pessoas Depois que é que perderam. faz muito tempo já, entendeu? Não é tanto tempo, gente. Não é? Quantos anos fazem? Na história, né? Estamos Não, mas falando pra um aqui ser de um humano, regime né, que eu tô ficou falando. de o momento duro. 70 a 75. Cara, não é tanto tempo. Uns 40 anos, né? 50. Essas pessoas estão vivas. A Mas elas memória estão tá viva. velhinhas, já estão... Não tão velhinhas. Eu conheço uma amiga professora que foi a mulher que foi usada para a aula que os Estados Unidos deram no Brasil sobre tortura. Dulce Pandowski. Ela foi utilizada, foi humilhada para que eles comprovassem no corpo dela como é que se torturava um assim chamado subversivo. Ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Ela não quer vingança, ela quer verdade. Ela quer que essas pessoas sejam julgadas. Entendi. E a Dulce deve ter agora o quê? 70 anos? 68? Estão vivas, gente. Então, a gente não tem esse direito de julgar quando qual é a régua. Mas já não prescreveram esses crimes? Não. Não, Prescreveram porque a gente assim determinou, porque a gente não julga. Não é que prescreveram, nós não quem julgamos os prescreve militares. porque alguém falou que prescreve, Alguém né? falou que prescreveu. Eu entendo que pessoas... Se alguém estuprar alguém da minha família Qual é a sua e regra? eu encontrar esse cara daqui a 40 anos e o crime dele já vai ter ido pro espaço, eu sou capaz de matá-lo assim mesmo. Não deve. Mas Não a devo, gente mas- tem que fazer uma lei, a gente tem que ter um corpo de leis que seja capaz de julgar essas pessoas. E a gente não pode achar que já passou. Passou para você que não conviveu. E eu entendo isso. É que meio que passou porque faz muito tempo e a maioria das pessoas já morreram. Então. Não, estou te contando o exemplo. As pessoas estão vivas. As pessoas tinham 14 anos. As É que uma sofreram, mas as que cometeram provavelmente já eram um pouco mais velhas, né? Tipo, Não, nem principalmente os todas. militares responsáveis, os Nem cabeças todos. e tal. Mas é mais um motivo para julgar. É a velha questão do julgamento de Nuremberg com os nazistas. Foi importante? Foi importante para o mundo. Mostrar para o mundo que Mas não é políticos genocidas têm que ser julgados. É disso que eu estou falando. Não, eu acho que tem que ser julgado também. Sei lá, eu só fico pensando no quão... é que isso não é uma questão que vai ser facilmente... Tipo, se você... Tipo, pensando no mundo real. Qualquer político que queira ressuscitar esse tipo de iniciativa, ele vai levar um backslash muito grande, entendeu? Porque parece cutucar uma ferida que já está muito fechada, tá ligado? Mas não está fechada. A tua metáfora é ótima. Ferida sempre abre. Não está fechada. É ferida aberta. Por isso que volta. Então, o que eu acho melhor? Que a gente possa avaliar de frente esses casos, que a gente possa avaliar de frente a nossa história. Senão, vai sempre voltar. Entendi. Qual é a grande contradição da sociedade brasileira? É o racismo. Eu acho que nós não vamos ter uma democracia enquanto nós formos tão racistas. Isso é ferida aberta. E a gente não julga. E se a gente não julgar, se a gente não puder falar sobre um tema, ele retorna. É que nem fantasma. Então, é disso que eu estou falando para você. Não é vingança. É verdade. Por isso que se chama Comissão da Verdade. É ver quem cometeu qual crime. E eu acho que essa é uma forma forte de mudar essa nossa sociedade. A gente Olha, poder ver, poder enxergar. Na minha opinião, foda-se os militares que fizeram merda no passado, eles têm que ser julgados. Caguei, entendeu? Eu só fico pensando pra sociedade, entendeu? Abrir essa discussão vai ser difícil. E provavelmente ela vai ser desvirtuada, entendeu? Com o tipo de política que a gente tem. Lembra quando a Dilma foi impeachmentada? E as pessoas iam lá falar o porquê que elas estão votando. Aquilo foi um familismo danado, né? Então, As pessoas votavam por causa do seu irmão, do seu tio. Em nome de não sei quem. Lembra aquilo que foi? Foi uma Nome de vergonha. Ustra. por isso que eu tenho um pouco de medo de qualquer comissão política para julgar pessoas. Eu acho que criar um aparato desse, vixe, vai dar Mas tanta merda. a gente não julga isso por um erro, a gente julga isso por um acerto. Pega a comissão, que foram os julgamentos de Nuremberg, da importância das comissões dos assassinos nazistas. Foram importantes para toda a humanidade. Então, eu só Mas eles acho puniram algumas cabeças, né, no caso.
Ou eles puniram todo mundo? Muita Como gente. que foi? Quer dizer, fizeram os julgamentos foram dos grandes líderes, é claro, né? Porque é muito difícil você punir uma sociedade, né? É muito complicado isso, né? Mas esses que foram punidos tiveram uma grande importância. E aí é uma forma de a gente também respeitar os mortos, né? Respeitar quem perdeu. Respeitar o que é certo e errado também. Eu né? acho. Eu acho que existe isso no mundo, sabe? A gente tende a sempre falar, não existe. Não, existe o certo e errado, mas é muito difícil entender qual é o quê, às vezes, né? Porque... Mas nesses casos a gente sabe. É meio fácil, né? Nesse caso Tá é meio fácil. fácil. Vou te dizer que tá fácil. Tá difícil, não. Depende do órgão julgador. Eu acho que tem que ser julgado. Como ele tem que ser julgado é o problema, na verdade. Porque assim, como você falou, a gente teve a Comissão da Verdade meio fajuta, né? Muito fajuta. O cara podia falar, ele fez. Mas A gente até teve um movimento, só que ele foi fajuto. Foi. Né? E aí, quando ele é fajuto, a sociedade deixa de dar importância. Talvez, se não fosse fajuto, aí era muito importante para as novas gerações, que justamente não conheceram a ditadura. E não tem por que saber. Mas aí as novas gerações saberiam. E isso entraria no livro de escola. E, ao entrar no livro de escola, perpetua. Porque a gente não conta mais aquela lenda dourada. Porque, senão, daqui a pouquinho, por exemplo, o governo agora fala, não foi golpe, foi um golpe democrático. Não existe golpe democrático. Sim. O que é um golpe? É quando um governo legitimamente constituído é destituído. Então, não pode ser democrático. Foi golpe. A história brasileira é de golpes, por sinal. E a gente tem que poder falar as coisas com os nomes. E quando a gente puder julgar corretamente, vai entrar no livro escolar e as pessoas vão estudar. Senão, a gente vai sempre aprender essa história aqui, que todos viveram felizes para sempre. Né? Eu acho que a história ela tinha que ser repensada, o currículo escolar tinha que ser repensado como um todo, não só a história, para ser sincero. Todo o currículo. A gente não tem um currículo escolar, você deve saber bem mais do que eu sobre isso, porque você é professora, afinal, mas a gente não tem um currículo escolar que é meio que criado para criar maquininhas de operar máquinas industriais. Tipo, a gente não tem uma escola que foi pensada em realmente constituir um cidadão com todas as habilidades necessárias e um pensamento, uma visão de mundo ampla, tal. A gente não tem uma escola que produz esse tipo de aluno. A gente produz um aluno que ele é treinado a decorar, ele é treinado a ver a versão da história que é mais favorável ao Estado. Ser um bom soldado. Ser um bom soldado, entendeu? Decorar fórmulas matemáticas cabulosas que ele nunca vai usar na vida. A gente tem que ter uma escola, eu concordo com você, uma escola mais ligada à nossa própria realidade, né? Outra coisa que eu fico me perguntando, a gente tem que saber toda a história francesa, né? Toda a história dos Estados Unidos. Uma vez um aluno me perguntou, quando eu estava ainda no ensino médio, professor, por que eu tenho que saber a queda da Bastilha? Né? Eu falei, tem toda razão. Não tem. E a gente não tem história da África. Que nos diz respeito, muito mais. Sim. Eu não sou a favor de tirar nada. Eu acho que a gente tem que acrescentar. Sim. Ok, a França tem uma grande importância, mas a gente tem que falar mais. Por exemplo, a gente aprende na escola assim, que existiram as revoluções modernas. Quais são as revoluções da modernidade? A Revolução Industrial, que mostrou ao mundo que nós tínhamos classes sociais, não estamentos. A Revolução Francesa, que mostrou ao mundo que um rei não é rei e vai ser julgado pelos homens. E a Revolução Americana, que provou ao mundo que uma colônia não é uma colônia para todo sempre. Faltou uma revolução fundamental. O monarca não vai acertar agora. Agora ele já esqueceu. Eu já esqueceu, faz muito tempo. Né? A Revolução do Haiti, que aconteceu na mesma época e que teve um impacto tremendo. Eu nunca ouvi falar dessa. A Revolução do Haiti foi uma revolução liderada por ex-escravizados e negros no Haiti, que era a pérola, a colônia mais rica dos franceses. Eles fizeram uma revolução violenta, destituíram, mataram boa parte dos grandes proprietários e fizeram uma república. Desde então, o Haiti é boicotado pelas sociedades ocidentais. Desde então, o Haiti é o que é. Ou, como diz o Caetano, o Haiti é aqui. Os escravizados no Brasil, eu tenho provas de um escravizado que, logo depois da Revolução Haitiana, tatuou no braço dele Dessalines, que era o nome do líder dos revolucionários haitianos. Por que será que a gente não lembra da Revolução do Haiti?
Eu nunca estudei a fundo É, no eu nem colégio essa sabia. parada. Acho Por que quê, Haiti nunca foi mencionada na minha escola. Exato. E por que não? Porque a história prefere silenciar em relação a uma revolução que foi vitoriosa na sua época. Faz sentido, né? Que mostrou ao mundo o quê? Que uma pessoa, como você disse no começo da nossa conversa, não nasce escravo. E que, portanto, não tem por que imaginar que para a vida inteira vai ser escravo. Sim. Isso que eu chamo de esquecimento da história, com todas as aspas. Né? Ou seja, não é esquecimento. É porque nós somos ensinados a não lembrar. Ensinados propósito. A lembrar só das coisas certas, do jeito certo, na perspectiva que eles querem. Né? Que a história universal, esse termo, eu sou muito invocada com ele. O que é história universal, gente? É Deus, tudo que Deus sabe. Agora pensa bem, quem faz parte da história universal e quem não faz? História universal é a história europeia, do centro da Europa, e história americana. Sim. E desde quando essa A gente história aprende universal? sobre quem tem mais poder, na verdade, basicamente. O que a gente sabe do Oriente? Pouca coisa. Então, Sabe um pouquinho mais porque a gente vê anime, né? É verdade. Vamos ver.